Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso querido ESTAD, Seminário Teológico à Distância. Então, fique aí com esse louvor maravilhoso da minha amiga Juliane. Esta é minha grande amiga, que eu tenho como uma filha, é a Juliane. Se você quer ouvir os louvores que ela canta para o Senhor nosso Deus, então eu posso mandar para você. Ela canta muito, é uma bênção de Deus. Eu tenho uma honra de ser amigo dela. Hoje nós vamos falar sobre a transmissão do pecado. Eu mandei o material todo para vocês. Está na página número 18, a transmissão do pecado. Hoje nós vamos ver como esse pecado passa de Adão para a raça humana. Então, graça e paz a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Hoje, 15/10, quinta-feira, onde nós estamos para mais uma aula. Nós estamos estudando teologia sistemática. E dentro da teologia sistemática 2, nós estamos estudando a doutrina do pecado, conhecida pelo termo técnico de hamartiologia. De hamartia, pecado, e logos, estudo, discurso. Doutrina. Então nós estamos estudando a doutrina do pecado. Nós já vimos que Deus criou o homem sem pecado, que o homem passou pela queda, que essa queda mexeu com todo o nosso ser,
que nós agora estamos no estado de separação de Deus, estado esse que em Cristo é resolvido, e nós hoje vamos ver como esse pecado passou de Adão para a sua descendência, para a sua posteridade. Então nós vamos ler a Bíblia em Romanos 12, 5 e 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Rosimeire, Deus abençoe. Deus abençoe a minha. Que alegria vê-los. Capítulo 5 de Romanos, e versículo de número 12. Senhor nosso Deus e Pai, antes de entrarmos na meditação da sua santa e poderosa palavra, pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção, pedimos a tua unção, pedimos que nos instrua, que nos abençoe poderosamente, pedimos que fales aos nossos corações, pedimos que dirija os nossos passos, a nossa vida, o nosso ser, e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Cristo. Em nome de Cristo eu te peço, oro e agradeço. Então, quando a gente estuda sobre a transmissão do pecado, que se pergunta, o pecado de Adão é só dele? O pecado de Adão é também nosso? Nós temos culpa do pecado de Adão, ou nós não temos culpa do pecado de Adão? Se nós temos culpa no pecado de Adão, então por quê? E se nós temos culpa no pecado de Adão, então como é que esse pecado passa? Como é que esse pecado chegou até nós hoje? Porque, infelizmente, o pecado é uma realidade objetiva. Então, o pecado imputado e o pecado herdado. Existem duas maneiras de se interpretar o pecado. Um é como a imputação. Imputar quer dizer acreditar na conta, colocar na conta de alguém. Então significa que o pecado ele pode ser colocado na conta de outra pessoa. E o pecado herdado significa que Adão e Eva, sendo nossos primeiros pais, nos deixaram por herança a culpa e a corrupção do pecado. Então, definição de imputar. Vem do latim que significa em, e putare, que significa pôr na conta de. Então, imputar significa colocar na conta de. Nas Escrituras, nós vamos ter várias vezes essa palavra imputar. Por exemplo, Gálatas 3 e 6 diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso que é a sua fé, lhe foi imputado como justiça. Então Abraão creu, Deus chama Abraão fora da tenda, manda ele olhar os céus e diz: Abraão, você está vendo essas estrelas? Assim será a sua descendência. Abraão já era velho, a esposa era estéril, mas ele creu. E aquela fé em Deus, foi-lhe imputada como justiça. Então, foi colocado na conta de Abraão a justiça divina da fé. E aí diz assim em Romanos 5,13: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não é colocado na conta, não havendo lei. Então, existem vários textos que eu deixei aí, está no material de aula de vocês. Então, Deus abençoe a todos que estão presentes. Seja muito bem-vindo. Este é o nosso seminário teológico à distância e nós estamos estudando o que a Bíblia ensina sobre o pecado. Então, existem teorias acerca da imputação do pecado, de como é que esse pecado veio até a posteridade de Adão. A primeira teoria é a teoria chamada de teoria pelagiana.
pelagiano. Pelágio era um monge inglês e ele pregava em Roma. E ele dizia o seguinte, que nós não temos culpa alguma do pecado de Adão. Pelágio foi aquele que suscitou esta questão. E ele dizia o seguinte, qual era o ensino, de forma bem simplificada, de Pelágio, é que o pecado de Adão é só dele. Adão pecou e o problema é dele e não nosso. Então, se você perguntasse a Pelágio, Pelágio, nós temos culpa no pecado de Adão, ele diria um categórico não. E ele dizia o seguinte, que Adão pecou e a culpa é só dele. Isso não passou à sua posteridade. Ele também ensinava que todo homem nasce puro. Todo descendente de Adão nasce puro e pode ser salvo pela obediência à lei de Deus, como pelo Evangelho. Então ele negava qualquer passagem, qualquer transmissão, qualquer culpa, qualquer consequência do pecado de Adão para nós. E ele ensinava que Adão foi só um mau exemplo. E que nós só nos tornamos pecadores quando seguimos o exemplo de Adão e desobedecemos a Deus. Porque Pelágio partia do livre-arbítrio, que nós temos livre-arbítrio. Ele dizia que todo homem nasce puro. Então todo homem podia escolher pecar ou não pecar. E que nós nos tornamos pecadores quando escolhemos pecar. Então, a teoria pelagiana é que ninguém tem culpa do pecado de Adão a não ser ele. E que esse pecado não é transmitido a ninguém e que Adão é para nós apenas um mau exemplo. E que nós não deveríamos seguir o mau exemplo de Adão. Esse era o ensino de Pelágio. Então aí veio o agostinianismo. Agostinho, ele se levantou contra Pelágio. Ele disse, rapaz, olha, eu não concordo com a teoria pelagiana. Ele dizia o seguinte, todos nós estávamos em Adão quando ele pecou, e todos nós somos descendentes de Adão. E como nós somos descendentes de Adão, aí ele dizia mais ou menos assim, bananeira gera bananas, produz bananas. Mangueira produz mangas. Cajueiro produz caju. Filho de pecador produz pecado. Então, ele dizia o seguinte, que Adão e Eva pecaram, e eles são nossos primeiros pais, e como eles são nossos primeiros pais, nós temos culpa do pecado de Adão. Por quê? Porque ele diz o seguinte, se você abrir uma fruta, um tomate, ou um legume, uma fruta, uma verdura, que tenha sementes, você vai ver que abrindo o tomate, abrindo o maracujá, abrindo o mamão, em seu interior já existem milhares, centenas, dezenas de sementes. E aquelas sementes já têm vida. Basta você tirar e plantá-las, que elas vão produzir novas plantas. Então ele dizia o seguinte, que nós estávamos de forma seminal em Adão, quando este pecou. E quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele. Porque a grande controvérsia é explicar esse texto aqui.
Por um homem entrou o pecado no mundo. Isso aí é consciência de todos, que o pecado entrou por Adão. Pelo pecado a morte, então a morte é uma consequência do pecado, é inegável, todo mundo morre. A morte passou a todos os homens. Aí ele diz assim, porque todos pecaram. Aí reside aqui o que significa, o que o apóstolo Paulo queria dizer com todos pecaram. Veja que o verbo está no passado, pecaram. Então, Pelágio dizia, não pecaram em Adão. Pecaram quando praticaram o erro. Agostinho dizia não. Pecaram em Adão. E Agostinho levantava uma das grandes sacadas de Agostinho, era dizer, se nós não estamos com Adão no jardim, se nós argumentamos assim, eu não sou pecador, porque eu não estava com Adão no jardim, cheguei agora, nem sei o que está acontecendo, eu não estava lá, como é que eu posso ser culpado de algo que eu não estava lá? Primeiro, nós estávamos lá, sim, assim como a semente está dentro da fruta. Segundo, a argumentação de Agostinho era, se você não está em Adão na queda, você também não estava na cruz com Cristo. Então, se você não é condenado em Adão, você também não pode ser salvo em Jesus Cristo. Então ele faz uma ligação que nós não podemos separar. Que nós temos que escolher. Se eu não estou em Adão e eu não tenho a culpa de Adão, então por eu também não estar lá na cruz com Cristo, então se o pecado de Adão afeta apenas a ele e não a mim e não a nós, então o sacrifício, porque nós não estávamos lá, então o sacrifício de Jesus também não pode me alcançar. Então eu não posso receber o perdão dos meus pecados, porque eu também não estava na cruz. Agora, se eu creio que eu estava em Adão quando ele pecou, que é o que na teologia se chama de solidariedade, é que um representa todos. Então isso significa que se eu sou culpado por causa do pecado de Adão, eu posso ser salvo pela obediência de Cristo por sua morte na cruz. Então, se eu não acredito que eu tenho culpa por causa do pecado de Adão, porque eu não estava lá, não era nem nascido, eu também não posso receber o perdão de Jesus Cristo, porque eu não estava na cruz. Desculpa. Está o ventilador aqui. Então era esse o raciocínio de Agostinho, né, que eu usei algumas coisas para ilustrar, fui bem diferente dele. Então agora começa esse choque. Agostinho e Pelágio. Agostinho dizia, o pecado de Adão passa para nós. O pecado. E Pelágio dizia não. Mas aí a proposta de Agostinho prevaleceu. E aí surgiram aquelas que são chamadas de meio termo. Ou posições parecidas com a de Agostinho. Então o pelagianismo foi considerado uma heresia. Pelágio foi considerado um herege, suas doutrinas foram banidas, mas até hoje ainda existem pessoas que creem como Pelágio. E a igreja ficou, por enquanto, com a teoria agostiniana. Mas com o passar do tempo, a igreja teve uma outra proposta.
Obrigado. Eu tô com saúde, é só que quando eu estou em reforma aqui no meu escritório, porque eu tive que dar o quarto maior para minha filha que está morando comigo. E aí quando eu venho para cá, há muita poeira e eu fico espirrando e o nariz fica. Eu tenho problemas de rinite alérgica, eu acho. E aí o nariz fica com dificuldade para respirar, assim, tem que estar todo tempo com esse negócio. O que acontece? Pelágio agora, obrigado, amigo. Pelágio agora, ele diz o seguinte: ninguém é culpado do pecado de Adão. Toda criança nasce pura. Agostinho dizia não, todos nós já nascemos pecadores e contaminados. Com o passar do tempo, surgiu um meio termo. A igreja advogou um meio termo chamado de semi-pelagianismo. No semi-pelagianismo, que foi proposto por teólogos franceses, eles diziam o seguinte: nós herdamos a culpa, o pecado, nós herdamos a natureza pecaminosa. Então o que passou quando você dizia como é que é a história da transmissão do pecado? A transmissão do pecado é como Pelágio disse que não passa nada, a culpa é de Adão, nós nascemos puros. Eles diziam não. Então é como Agostinho. Agostinho que diz que nós já recebemos a culpa e a natureza pecaminosa. Eles diziam não. Nós também não concordamos com Agostinho. E aí surgiu o semi-pelagianismo. Eles diziam o seguinte, que o pecado nós só nos tornamos, nós já nascemos com a vontade de pecar, com a natureza pecaminosa. E esta natureza decaída vai nos levar a pecar. É uma questão de tempo. Agora, nós não nascemos pecadores já. Nós nos tornamos pecadores quando nós pecamos. Nós temos uma natureza inclinada para o mal desde o nascimento, mas só nos tornamos pecadores quando praticamos o ato do pecado. Então era isso que ensinava o semi-pelagianismo. Então agora nós temos três posições. A de Pelágio, que dizia que o pecado não passou, para ninguém ficou em Adão, e quando passa é por causa do mau exemplo. E que nós nascemos puros. A de Agostinho dizia não. Agostinho se levanta, e Agostinho foi o maior teólogo da história depois de Paulo, e ele dizia o seguinte, que nós herdamos dos nossos pais o pecado, e nós herdamos a culpa e herdamos a corrupção, ou seja, nós somos culpados, significa que nós já nascemos debaixo de condenação, que nós não vamos nos tornar pecadores, nós já somos. É como uma bananeira, não precisa da banana para ser bananeira, ela dá banana porque já é bananeira. Aí surgiu aquela frase, peco porque sou pecador. Então, o pecado está em mim, está em você, e por isso nós pecamos. Então o pecado está dentro de nós, é uma doença da alma, e essa doença tem sintomas, chamado roubo, adultério, mentira, assassinato, porfia, etc. E o semi-pelagianismo tentou ficar no meio. Nem era de Pelágio, quer dizer que o homem não tinha culpa, nem era de Agostinho, para dizer que o homem tinha a culpa e a natureza depravada. Mas dizia que o homem tinha apenas a natureza depravada e que esta natureza o levaria a pecar. Então ele não nascia pecador, mas se tornaria pecador. Daí surgiu a frase,
peco, aí tem a frase, a primeira, certo? Sou pecador porque peco. Surgiu a frase. A primeira era peco porque sou pecador. Ou seja, eu já nasci pecador e o que eu vou fazer é pecar. A outra diz não. Sou pecador porque peco. Significa que eu sou pecador à medida em que eu transgrido. E aí surgiu uma quarta teoria, que é a chamada teoria federalista. O federalismo ensina o seguinte, que Deus colocou Adão como nosso representante. Assim como a seleção representa o Brasil, e se ela ganhar, o Brasil ganha, todo mundo fica alegre, se ela perder, o Brasil perde, e muita gente que torce fica triste. O fato é que a seleção representa o Brasil. E Deus colocou Adão como representante da raça humana. Se ele passasse, nós passaríamos com ele. Se ele caísse, nós cairíamos com ele. Então eles dizem que quando Adão caiu, toda a raça humana, por ele representada, caiu. E quando essa raça humana caiu, Deus imputou, Deus colocou na conta de Adão tanto a culpa quanto a corrupção. Então as igrejas estão divididas em... O pelagianismo é muito pouco representado. Mas o semi-pelagianismo, as pessoas acreditam que nós nascemos com essa tendência para o mal e que vamos pecar, mas ainda não somos pecadores. As igrejas tradicionais, elas creem que nós já nascemos passivos de condenação e que nós temos uma natureza que vai nos levar, que já é culpada e que vai transgredir. E uma parte das igrejas creem que nós seguimos Agostinho, elas seguem Agostinho, e dizem que nós já nascemos pecadores e, portanto, vamos pecar porque temos uma natureza pecaminosa. Então, estas são as propostas sobre a transmissão do pecado. E eu coloquei aí embaixo, se você já pegou o material, tem assim, teorias da transmissão do pecado com os bonequinhos que eu fiz para que você possa compreender. Eu fiz para que você possa compreender. Então eu coloquei pelagianismo e embaixo a raça humana. Coloquei um bonequinho em cima e embaixo a raça humana. E no pelagianismo não passa nada. Então, só Adão pecou, a culpa é dele, nós não temos culpa nenhuma. O pelagianismo sofre um grande problema. É como quando você pergunta, e por que todos nós somos inclinados ao pecado? E por que todos nós temos prazer no pecado desde criança? Eu tenho 3 netas. Hoje a maior já está uma moça. Mas as vi crescer. E desde pequenas, quando você coloca uma junto com a outra em cima de uma cama, que elas ainda estavam engatinhando, ai de quem pegasse nas coisas uma da outra. Então elas eram pequenas, mas a gente deixava ali, os dentinhos estavam nascendo, de repente uma mordia a outra. De repente uma colocava o dedo no olho da outra. E a gente via, quando descuidava um pouco, a gente via o grito. E aí elas tinham muitos brinquedos. À medida em que elas foram crescendo, começaram a falar, andar, tinha uma multidão de brinquedos. E aí elas começaram a brigar pelos brinquedos. Era uma multidão de brinquedos que toma a sala toda, né?
São baldes de brinquedo. E você vai pegar um ali que elas chiam, que elas ficam mordidas. Então, quando uma pega o brinquedo da outra, quando uma veste o vestido da outra, Vera Lúcia, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Luísa, há quanto tempo, né? Relembrando os tempos das nossas aulas lá no STPC. Luísa é uma pessoa maravilhosa, uma serva de Deus. Deus abençoe, Luísa, teu casamento, tua família, teu filho. Então, no pelagianismo, nada passa. Mas aí, como é que o pelagianismo vai explicar essas coisas? E que nós já vemos as crianças nascendo e elas já são egoístas. Eu aqui muitas vezes pergunto a elas, hoje elas já têm 7, 8 anos, a outra tem 13. E a gente pergunta, elas estão com aqueles brinquedos todos espalhados, aí eu pergunto, vamos doar? Vamos doar agora no Natal para as criancinhas? Elas dizem, não. Não. Então você vê que já existe uma natureza inclinada para o egoísmo, inclinada para o mal dentro da criança. E aí surgiu o semi-pelagianismo. Será que eu só vou ser pecador quando eu realmente praticar o pecado? O semi-pelagianismo enfrenta um problema sério, que é, então é possível a pessoa viver sem pecar? Já que eu não nasço com a culpa, nem só nasço com essa natureza pecaminosa, a pergunta é, será que alguém, algum ser humano, pode nascer, crescer, envelhecer e morrer sem cometer nenhum pecado? A resposta é meio complicada. Aí sobram duas, a do federalismo e a da chefia natural de Agostinho. Agostinho diz que nós já nascemos em pecado e já nascemos com a culpa. E aí a gente, para solucionar isso, tem que perguntar a Jesus, é a maior autoridade. O que Jesus diz sobre essa questão? Jesus, ele diz, quem crê em mim não será condenado. Quem não crê já está condenado. Jesus não diz será condenado. Jesus diz quem não crê nele já é um condenado. Jaz debaixo do pecado. Então, Agostinho parece apresentar a melhor solução de que nós nascemos com a natureza pecaminosa e nós nascemos com a culpa. E foi por acreditar assim que muitos começaram a batizar até as crianças, porque acreditavam que todos nós já nascemos com a culpa. Então, a Igreja Católica, da qual nós temos o maior respeito, ela ensina que o batismo retira esse pecado original. Nós, evangélicos, não cremos assim. Não pensamos assim, não vemos assim e não encontramos nas Escrituras assim. Nós cremos que a única maneira de recebermos o perdão dos pecados e a purificação e a libertação do pecado é pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia diz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que por ele se chegam a Deus. Então nós cremos e ensinamos que o homem já nasce debaixo de condenação. E que o homem já nasce com uma natureza inclinada
para o pecado, para o mal. Isto não quer dizer que ele não faça coisas boas, faz. Mas quer dizer que toda a sua natureza está maculada pelo mal. Que mesmo quando nós pensamos em coisas boas, tem uma mistura, tem um quê de maldade. Que muitas vezes você está contando coisas que Deus deu a você, coisas maravilhosas. Mas muitas vezes eu e você, quando estamos contando estas coisas maravilhosas, a gente quer alfinetar alguém que está ali, dizendo mais ou menos assim uma indireta: você não acreditou. Ah, não acreditou não, né? Então, muitas vezes, a maldade ela está dentro do nosso coração, até mesmo nas coisas religiosas. Nós fazemos coisas para sermos vistos. O grande problema no dia de Jesus era, Jesus pega uma religião, o farisaísmo, que era o que de melhor tinha no judaísmo. Mas os fariseus davam esmola para serem vistos pelos homens. O farisaísmo e o judaísmo estava baseado, alicerçado em 3 pilares: a oração, o jejum e a esmola. Mas eles faziam tudo para serem vistos. Então o pecado havia maculado até mesmo a religião. Eles, quando jejuavam, eles despenteavam o cabelo. Quando eles jejuavam, eles faziam cara de quem está há 3 dias passando fome. Quando eles iam orar, eles faziam questão de orar onde tivesse plateia para aplaudi-los. Quando eles iam dar oferta, dar esmola, eles tocavam trombeta e era literalmente, chamavam trombeteiro. Hoje as pessoas dão esmolas e colocam no Facebook. Mas a coisa não mudou muito não, só o instrumento. As pessoas dão cestas básicas nas igrejas ou em qualquer lugar, e aí elas fazem questão de filmar, fazem questão de colocar nas redes sociais para dizer quão bom nós somos, quão bons nós somos, quão maravilhosos nós somos. E aí Jesus diz: já perderam seu galardão, porque fizeram para serem vistos, já foram, então não tem mais nada no céu. E aí Jesus vai na contramão e diz: quando tu deres esmola, que não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda, ou a tua esquerda o que faz a tua direita. Quando você for orar, ao invés de procurar um lugar para ser visto, entra no teu quarto e seja visto só pelo seu pai. Quando você jejuar, penteie o cabelo, tome um bom banho, para que ninguém perceba. E seu pai que está no céu vai ver tudo isso. Então, é a religião para o povo ver versus a religião que Deus, que se preocupa em Deus, está vendo. Qual é a nossa? Então, na doutrina da transmissão do pecado, Agostinho tem chegado até os nossos dias com a questão da chefia natural. Então, eu coloquei da imputação. Adão pecou, ele era o nosso cabeça federal, então passou para o homem tanto a corrupção quanto a culpa. Na de Agostinho, a chefia natural passa para nós, como ele era o nosso pai e Eva a nossa mãe, e nós estávamos lá, assim como a semente do tomate está dentro dele, quando você parte ela já está lá. Então nós estávamos todos em Adão quando ele pecou, e é por isso que nós podemos estar em Cristo. Então eu sempre digo, quem não está em Adão, no jardim, com a culpa, jamais terá o perdão da cruz. Jamais estará com Jesus na cruz. Então vou repetir, quem não está com Adão no jardim e portanto é culpado do pecado de Adão, jamais estará na cruz com Cristo. E, portanto, não pode receber o perdão de Jesus Cristo. Porque quem não está com Adão,
Quem não se acha culpado por não estar em Adão, não pode esperar perdão, porque também não estava em Cristo. A lógica é a mesma. Então nós recebemos a culpa. Então desde que nós nascemos, nós já nascemos pecadores. Aquele bebezinho que nasce, já nasce pecador. Um dia eu estava ensinando e a mamãe discordou. E ela não conseguia entender. E eu estava mostrando para ela que nós já nascemos pecadores, nós não vamos nos tornar pecadores. Nós pecamos porque nós já somos pecadores. Então, ela um dia estava em casa e ela disse: meu filho, agora eu compreendi o que você queria me explicar. Eu disse: por quê, mãe? Ela disse: eu vi um escorpião, filhotinho, pequenininho. E aí eu fui matar, mas me deu dó dele. Porque era pequenininho, era um filhotinho de escorpião. E aí me deu dó. Mas aí eu lembrei de que se eu deixasse ele lá dentro de casa, aquele filhotinho de escorpião ia crescer. E ia se tornar um escorpião adulto, capaz de picar a gente e transferir veneno. Porque desde pequeno ele já era um escorpião. E aí eu matei, sem dó. E digo: agora entendeu? Então todos nós já somos os escorpiõezinhos. Nós já trazemos o veneno do pecado. O veneno já foi uma herança que nós herdamos de Adão. Nós herdamos dos nossos pais a culpa. Portanto, e qual é a vantagem, professor? É porque quando você crê que a pessoa já nasce culpada, você não demora para evangelizar. Hoje nós temos um grande problema de nós não nos preocuparmos com as crianças. A gente faz entretenimento para as crianças. A gente espera que elas cresçam para a gente evangelizar, porque a gente imagina que elas não estão perdidas. Mas quando você conhece a doutrina da transmissão do pecado e sabe que nós já nascemos e que desde o dia em que nós abrimos os olhos no mundo, nós já somos pecadores, e que a questão de nós praticarmos o mal é só uma questão de tempo, da gente se alimentar, ficar forte para fazer o que é ruim, o que a gente vai fazer, porque já está na nossa natureza. Então a gente se preocupa em evangelizar as pessoas o quanto antes. A gente se preocupa em que estas pessoas sejam resgatadas. Então a gente investe nas crianças. Então o pai investe na evangelização dos seus filhos. Como diz a Bíblia, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Então a gente começa a se preocupar com crianças. As igrejas começam a se preocupar não apenas em ter um espaço para as crianças saírem do meio da gente, a gente poder assistir o culto tranquilo, poder pregar tranquilo, sem elas correndo. Não, a gente começa a se preocupar e saber que a alma não tem tamanho. E que a alma da criança é do tamanho da nossa. E que a alma da criança está perdida igual a nossa. Porque se a criança não é culpada, como é conhecido na teoria popular, se a criança não nasce culpada, então a salvação era só não deixar a gente crescer. Era só Deus dizer assim: olha, vocês vão ser crianças para sempre. Mas observe uma criança e você vai ver que dentro dela já há uma natureza, que vocês vão ver as marcas do pecado ali. Que você vai ver que ela é esperta, ela tem cara tirada, que você fica assim. Certo? Minhas filhas, elas faziam cada uma vez a maior, elas tinham chegado comigo de uma viagem onde a gente foi pregar, e a do meio estava orando
pela mais velha. E elas tinham visto as pessoas caindo com a oração. E aí a mais velha não mediu a distância. E quando a do meio orou, a mais velha foi cair, né, e tacou a cabeça na parede. Foi uma choradeira. Foi um grito tão grande. Eu corri com uma raiva tão grande. Eu ia dar uma palmada boa nela. Mas aí a do meio, né, saiu com essa. Ela disse: pai, a unção de Deus é tão grande, mas tão grande, que as crianças tacam a cabeça na parede. Eu que ia furioso, comecei a rir. Eu não me aguentei. Você vê que a pessoa tem uma saída imediatamente, na hora. Então, quando a gente sabe que a gente é pecador desde que nasce, a gente se preocupa com a criança, preocupa-se com a urgência da evangelização, e cada um de nós se preocupa em se acertar com Deus. Então que você possa hoje buscar acertar sua vida com Deus, porque nós já nascemos debaixo de condenação. Porque nós já nascemos com uma natureza inclinada para o mal, e que ninguém pode nos libertar a não ser o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus morreu para pagar a nossa culpa. Na cruz do Calvário, Jesus morreu para pagar a nossa culpa. E você disse: pastor, professor, e como é que fica a questão dessa natureza pecaminosa em nós? Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós descobrimos que nós somos pecadores, condenados, e nós nos arrependemos e cremos que na cruz a minha condenação, o castigo que nos traz a paz, já dizia Isaías, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando a gente compreende isso, a gente vai a Jesus Cristo e pede a Ele que perdoe a nossa culpa. A gente admite: Senhor, eu sou culpado. Senhor, eu tenho culpa, e essa culpa me condena. E eu estou debaixo da tua ira, eu estou debaixo da tua condenação. Mas a ira divina foi despejada sobre Jesus, caiu sobre ele. E aí, eu e você agora podemos ser libertos da culpa, termos todos os nossos pecados cancelados. Paulo diz que Jesus removeu o escrito de dívidas que era contra nós, Colossenses 2,14. E ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a questão dessa natureza que ficou arraigada dentro de nós. Quando você crê em Jesus, você nasce de novo, começa de novo, sua vida é transformada lá no interior. E o Espírito Santo vem morar dentro de mim e de você. E aí ele destrona essa natureza. E começa a transformar-nos de dentro para fora. Começa a tirar a mentira, começa a tirar o pecado. E quanto mais o Espírito Santo toma conta dos nossos corações, mais libertos dessa natureza depravada nós somos. Então hoje nós vimos que o pecado passa de Adão para nós, que nós já nascemos culpados e que nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Mas quando nós compreendemos isso, nós corremos para Jesus Cristo e sabemos que lá na cruz a culpa já foi paga.
A tua culpa foi paga. Você sabia disso? Você sabia que toda a culpa do meu pecado, do teu pecado, já foi paga na cruz do Calvário? E que eu posso receber o perdão pela fé, crendo e confessando Jesus como meu Salvador e Senhor? Me arrependendo e crendo, e que na hora que eu me arrependo e creio, Jesus coloca dentro de mim um novo coração, coloca dentro de mim o Espírito Santo. E Jesus agora começa a remover esta natureza adoecida. Ele começa a nos sarar, que é o que a teologia chama de santificação. Então você que não é cristão, mas que entendeu o que eu falei hoje, arrependa-se e saiba que Jesus é a solução. Creia nele, o invoque e receba o perdão, receba o Espírito Santo e seja transformado. Comece hoje o processo de transformação. Você que já é cristão, que não compreendia, que Deus abençoe sua vida. Você que está afastado, reconcilia-te com o Senhor hoje. Você que já é cristão, saiba de uma coisa, o Espírito Santo está dentro de nós. A culpa já foi paga. A corrupção está sendo removida. O Espírito Santo está nos tornando, Paulo diz, mas todos nós com o rosto descoberto, contemplando o Senhor como por um espelho, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus está tirando, o Espírito Santo está tirando toda a mácula, tudo aquilo que o pecado de Adão trouxe. Ele está resolvendo, e até Jesus, Paulo diz em Colossenses 1,5, Filipenses, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então não perca. Você quer se matricular? Você quer estudar a palavra de Deus? Você quer compreender a vontade de Deus? Então matricula-se nesse seminário. Esse seminário foi feito para você. Para você que quer estudar, para você que não pode sair de casa, para você que não pode estar todos os dias à noite numa sala de aula, para você que às vezes tem tempo de manhã, às vezes tem tempo à tarde, às vezes tem tempo à noite. Então você pode estudar. Basta, eu queria pedir ao Júnior que colocasse aí o número, ou a Ana, né? 92037604. E eu vou deixar aqui embaixo. 92037604, de qualquer lugar do mundo. Quais são os dias de aula online? Terça, quinta, sempre às 20 horas, pelo Facebook. E a segunda-feira, e a quarta segunda-feira de cada mês. São 4 encontros. E você pode fazer isso ou assistindo online, ou assistindo em casa, porque o vídeo fica gravado. Então você pode fazer a qualquer hora. Aninha, bota aí o número do telefone, por favor. 92037604. É um WhatsApp. 92037604. Então, se matricule, mande uma mensagem e eu explicarei. Você manda uma mensagem com o seu nome completo e dizendo, pastor, eu quero estudar. E aí você vai estudar, ou online, ou escolhendo a hora que você quer estudar, de manhã, de tarde, de noite, podendo passar, repassar, ver 10 vezes, 200 vezes, fica a seu critério. Não entendeu, vê de novo. Então, o seminário agora para você poder fazer um curso e compreender a palavra de Deus e andar com Deus. Então amanhã nós temos o nosso estudo bíblico do meio-dia. Você não vai perder. Né? E essa aula, que é do Estádio, ela vai ficar aqui. Então 92037604. Eu vou colocar depois. Então, faça a sua matrícula, certo? Faça a sua matrícula, você recebe o material, está aqui, a Aninha já colocou.
92037604. Muito obrigado, Ana. Você é uma obreira de valor. Deus abençoe a todos. E espero que esta aula tenha sido bênção na sua vida. E como, irmãos, talvez seja a primeira vez que você tenha tido uma aula sobre a transmissão do pecado. Então muita coisa é nova. Então ouça de novo. Ouça várias vezes. E compartilhe com os seus amigos. Então que Deus abençoe. Até amanhã ao meio-dia. Aguardo você amanhã ao meio-dia, onde nós estamos estudando sobre a escola de Deus. Como é que Deus nos ensina? Como é que a gente aprende com Deus? O 92037604 é o meu WhatsApp. Deus abençoe. Fique com Deus.